Então, mais um projeto, mais uma etapa para esse importante projeto. Então, hoje, mais uma convidada, né, muito especial, né, que vai estar contribuindo, né, de uma forma bastante importante, bastante grande, né, com os seus relatos, com a sua experiência. Chega a ser encantador a experiência de uma jovem, né, viajando pelo mundo. Inclusive, o mais legal dessa etapa de hoje, né, nós temos uma aluna, né, uma ex-aluna que frequentou a nossa escola. Então, que bonito esses relatos, a vivência, a sua experiência de viajar pelo mundo e também pela Europa. Então, acompanhem mais um relato, né, chega a ser emocionante esse relato, né, que foi conseguido pelo aluno Igor. Então, desde já, agradecemos a presença da Mayra, né, pela sua colaboração, já colaborou em outros momentos com a educação, né, relatando a sua experiência encantadora, né, de viagem e de conhecimento de mundo. Então, acompanhamos com atenção esse relato e essa etapa desse projeto. Então, só deixa eu puxar a tela aqui. Então, é com você agora, Mayra Balke. Olá! Hoje a gente vai começar um pouquinho diferente, ok? Io mi chiamo Mayra e sono brasiliana. Good afternoon or good morning. My name is Mayra and I am from Brazil. Okay, I'm trying to speak slowly because then it's easy to understand. Buenos días a todos. Yo soy Mayra y estoy aquí para hablar un poco sobre todas las partes del mundo que yo estuve hasta hoy. Bom dia, boa tarde, meu nome é Mayra, eu sou de Porã do Oeste e tô mandando um vídeo pra vocês um pouquinho diferente, porque, primeiro de tudo, antes de falar de qualquer coisa dos países em que eu estive, a gente tem que deixar claro que o mais importante até aqui é as línguas e a vontade de querer sair e conhecer lugares diferentes, e isso faz toda a diferença. Pra mim, tudo isso foi, assim como pra vocês, um trabalho sobre profissões. Isso se iniciou dessa forma. Eu queria fazer uma coisa diferente, A maioria dos meus colegas fez alguma coisa sobre a área de professores, médicos, enfermeiros, e eu pensei, eu quero fazer uma coisa diferente. Então, eu fiz a minha entrevista na área de comissária de voo. Minha primeira intenção, antes de tudo isso, era trabalhar como comissária e conhecer um pouquinho o mundo. Na verdade, a minha intenção principal nunca foi trabalhar por trabalhar. Eu queria uma coisa que eu conhecesse o mundo, que eu pudesse receber por isso e pudesse me envolver com outras nacionalidades, com outras culturas, com um conhecimento que me levasse além do que a gente geralmente tem. Para ficar mais claro sobre o que eu faço, depois de tudo o que eu fiz como comissária de voo e não conseguindo uma vaga, eu fui para uma outra área que se chamava tripulante de navio, ok? Tripulante de navio, ok? Tripulante de navio, o que que é? Tripulante de navio é como se fosse um hotel em alto mar. Então, a gente pode trabalhar na parte de bar, de restaurante, e hoje eu atualmente trabalho na parte de recepção.
que me dá uma carga muito maior para falar para vocês sobre culturas e diferentes estilos com relação a pessoas de outros lugares. O meu último navio ele passava pelas partes da Itália, Espanha e França. Nesse meu período, agora no caso de 5 anos que eu já trabalho a bordo, eu trabalhei tanto na parte de restaurante no início da minha carreira, depois passei para o bar, depois de um período eu passei no outro contrato para a parte de bar no Yacht Club, e aí hoje atualmente eu trabalho na recepção no Yacht Club. O Yacht Club é o quê? É uma área em que as pessoas com maior condição financeira vêm e pagam para ficarem nesses ambientes. É um ambiente específico só para eles, em que eles têm tudo o que eles quiserem. Digamos, se o passageiro quer todo dia comer pistácio, você vai ter que trazer pistácio para eles e vai ter que dar um jeito de encontrar o que eles precisam. É meio que regalias, mas da mesma forma eles têm uma educação e uma forma de tratar você que é fora do comum. Das perguntas que eu recebi do professor Agostinho através do Igor, a gente percebe que existe essa dúvida com relação à infraestrutura, a questão de educação, a parte turística, a parte sobre como é o tratamento entre eles lá, separação de lixo. E durante o período em que eu estive a bordo, eu posso dizer que eu não tenho tanta experiência com relação à vivência nesses países, porque a gente acaba vivendo no navio o tempo todo. Mas eu posso dar um exemplo de algumas coisas do que a gente viveu. Em seguida, eu vou estar colocando algumas fotos para vocês verem de pontos turísticos que a gente visitou. E eu visitei, no caso, né? E dizer que eu, obviamente, passei por vários lugares mais de uma vez, então a gente passava vezes, assim, 7 meses nos mesmos ambientes, e isso tornava uma coisa maçante. Então, por exemplo, no meu primeiro contrato eu passei pela Grécia, e aí no meu segundo contrato eu já não queria mais ir pra Grécia, assim como no meu terceiro contrato a gente estava indo pra Itália. Hoje eu já não quero mais ir pra Itália, então são coisas assim que você começa a ficar acostumada a ir nesses lugares, sabe? Só a separação de lixo, eu posso falar do que a gente vivia no navio. Nosso navio é um navio italiano, então esse navio italiano ele tem base por regras da Itália. Então, por exemplo, nossa separação do lixo era muito certinha no período em que eu trabalhava no restaurante e no bar. Você tem exatamente lixeiras com cores específicas para cada situação. Então, quando a gente tem vidro, a gente coloca em uma lixeira. Se a gente tem plástico, a gente coloca em outra lixeira. E isso é muito organizado, porque toda vez que eles vão desembarcar esse lixo, se existe alguma diferença, poluição do meio ambiente, qualquer coisa, é tudo muito caro. Então, para evitar que isso acontecesse, eles já organizavam tudo certinho para que a gente pudesse manter o mais organizado possível. Se tivesse manteiga, você tinha que tirar a manteiga de dentro do plástico em algumas situações para que isso não acontecesse, porque cada multa que você tem num porto é bilhões, trilhões em dinheiro, então não compensaria passar por isso. Bom, vamos lá então. Com relação aos países em que eu visitei, existe uma grande diferença entre países da Itália, França, Espanha e países como Marrocos e países como nos Emirados Árabes, por exemplo. Então, a diferença que eu sinto muito com relação a isso é que todos os países têm problemas, então não pense que estando na Europa um país vai ser muito melhor do que aqui no Brasil. Óbvio que algumas coisas sim se classificam como melhor. Em relação ao que eu vivi fora do Brasil, eu senti algumas diferenças com relação à limpeza. Então, países como França, eu sempre via como muito limpos, então Cannes era um lugar muito limpo, muito organizado. Você pisava na rua, eles paravam, os carros, né? E isso já na Itália já se sentia uma diferença muito grande. Então, na Itália, até como os passageiros, assim como no Brasil, nós temos essa diferença de região para região, em que regiões do sul são totalmente opostos às regiões do norte, lá a gente sentia isso também. Nas ruas, os passageiros também, pessoas, por exemplo, de Nápoles, que eram muito sujas, às vezes o pessoal
deixava uma bagunça, fazia muita algazarra, muita farra, e isso a gente tem no Brasil também, essa diferença, a gente sente isso de uma forma muito gritante aqui no Brasil, essa diferença entre culturas e regiões. Com relação a pontos turísticos, eu não sei se devido ao fato de nós termos um navio de cruzeiro, então ele parar em pontos muito próximos, parar em pontos próximos de turismo, ou se toda a Itália é assim, a Alemanha é assim, a França é assim. Mas nós parávamos sempre muito próximos dos pontos turísticos e geralmente era uma coisa muito acessível, muito barata. E que você tinha, às vezes, ônibus, assim como nós temos aqui, obviamente, que te levavam pela cidade inteira para conhecer todos os pontos turísticos. E isso sempre era muito acessível, sempre muito organizado, nada de preços exageradamente caros, assim, na minha experiência, na minha opinião, obviamente. Quanto às curiosidades, uma das coisas que eu geralmente comento é sobre uma situação que aconteceu comigo quando eu estava na Grécia, ok? E isso eu sempre falo porque é uma coisa que me deixa muito impressionada e eu geralmente falo nas minhas apresentações sobre isso. Eu visitei um café, certo dia, e acabei deixando meu celular lá nesse café. Saí, voltei pro navio, né? O navio voltaria apenas depois de uma semana para esse ambiente. A gente ficava 3 dias e aí era aquele último dia, então eu não poderia voltar lá para ver se meu celular estaria lá ou não. Eu só cheguei no navio, não encontrei. Passado assim até uma semana, voltamos para lá e eu pensei, bom, vamos lá então para verificar se está lá ou não. Cheguei lá e a moça ficou super feliz, disse que sim, que tinha encontrado o celular, que tava esperando para ver se alguém viria, e eu fiquei assim. Então, uma coisa que eu me pergunto é, se isso acontecesse no Brasil, se isso acontecesse no Brasil, será que o meu celular ainda estaria lá? Será que eu chegaria e ela diria, sim, tá aqui, meu, que bom que você veio? Ou será que ela falaria, ó, custa R$ 60 pra você receber isso de volta? Ou talvez ela fale, não, aqui a gente não encontrou nada. Então, essas são umas coisas que me deixam muito chocada com essa realidade diferente e fora do comum pra mim. É óbvio que aqui, sim, se a gente encontra, a gente às vezes geralmente devolve, mas eu diria que no Brasil isso não é uma coisa tão frequente assim de acontecer, né? A curiosidade que eu tenho pra falar pra vocês é com relação a gorjetas. Isso me chamava muita atenção, a gente ganhava muita gorjeta e é uma forma de você valorizar a pessoa que tá te servindo. Às vezes o meu dia tava sendo assim terrível e mesmo assim alguém falava, ó, isso aqui é pra você. E aí era 5 euros ou alguma coisa assim. Mesmo que às vezes você não esteja dando um bom serviço, algumas vezes eles te dão isso pra te dar uma animada e falar, bom, por favor, dê uma melhorada. Ou ao mesmo tempo é pra você se valorizar e você falar, nossa, que bom que eles estão gostando do meu serviço. Então, isso é uma coisa muito comum, principalmente com os alemães. Franceses nem tanto, mas alemães é assim, certo? Você tratou eles bem, você serviu eles de uma forma agradável, você perguntou se eles estavam bem, se eles estavam gostando do serviço. É certo que alguma coisinha eles vão te dar no final. Isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria muito estar com vocês na escola falando sobre, porque geralmente dá em torno de 1 hora para falar tudo que eu gostaria de falar, contar um pouco da história, contar de todos os ambientes que eu já estive. Mas como eu sei que tem que ser uma coisa rápida, que tem que ser uma coisa à distância, que cada um tem um trabalhinho para enviar, então eu espero que eu tenha atingido um pouquinho do que vocês esperavam sobre a minha experiência fora do país, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês tiverem interesse também, eu posso conversar mais com vocês pessoalmente, não tem problema, estou aqui sempre à disposição, ainda mais nessa quarentena que não tem nada pra fazer, ok? E obrigada pela oportunidade e espero que vocês gostem do meu vídeo. Um beijo! Muito bem. Então, as experiências da Mayra Bailke, nossa ex-aluna, né? Então, uma experiência, sim, bem interessante que ela já está compartilhando, né, nos últimos anos, os relatos riquíssimos, né, sobretudo na leitura do mundo, como que funciona o mundo,
como que funciona as regionalizações de mundo, né, sobretudo nessa área turística, onde você tem contato né, com grupos, né, com situações, com as mais diversas. Então, imagina a riqueza, né, que ela tem de conhecimento, né, e obrigado por sempre compartilhar conosco as suas vivências, né, é inspirador a sua forma de viver, achou uma forma diferente, né, e conciliando, sobretudo, essa parte de ter leituras diferentes do mundo. A riqueza que isso é, ninguém consegue tirar. Então, parabéns pela sua vivência e obrigado, ao mesmo tempo, por sempre colaborar com a escola, com a educação, o valor que dás pela educação. Da mesma forma, o Igor, que fez o contato, né, para chamar para esses relatos, né, de forma bem sucinta, breve, né, para enriquecer o conhecimento, né, dos nossos alunos e, por que não, inspirá-los, né, através dessas experiências, né, que são muito, muito legais. Então, é isso para hoje, mais uma etapa cumprida. Então, continuem estudando, se cuidando, né? O desafio de conhecer o mundo continua, né? Quanto mais relatos, quanto mais experiências, relatos, experiências diferentes, mais rico, né? Mais real fica a nossa leitura de mundo. Então, tudo de bom para todos. Obrigado por todos.